Everton Araújo entra na mira de gigantes italianos e ingleses e Flamengo pode fazer a maior venda da história. Apagado no Pisa da Itália, Lohan está de volta ao Flamengo, mas seu futuro segue indefinido. Vazou o nome da contratação de peso que o Flamengo tentou. Essas e outras a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Tava aguardando terminar o jogo da França para gravar para vocês, até porque eu não posso deixar de acompanhar o Kylian Mbappé. O que esse rapaz faz é realmente impressionante, cara. O Mbappé ultrapassou o Pelé em gols em Copa do Mundo, ultrapassou o Lionel Messi com os gols diante de Senegal. Mbappé chegou a 14 gols em Copas do Mundo. É o maior artilheiro da França e é o maior artilheiro da França em Copas do Mundo. Ele ultrapassou nada mais, nada menos que Pelé, o maior de todos os tempos. Ultrapassou o Messi. Messi tem 13 gols em Copas do Mundo. Mbappé chegou a 14, empatou com o Gerd Müller e está a um gol de empatar com o Ronaldo Fenômeno e a 2 gols de empatar com Miroslav Klose, que é o maior artilheiro o alemão em Copas do Mundo. Aos 27 anos, cara, eu acho que o Mbappé vai chegar no topo ainda nesta Copa. E pode chegar até mesmo na fase de grupos. Faltam 2 gols para o Mbappé igualar aí Miroslav Klose e se tornar o maior artilheiro em Copas do Mundo. Você acredita que o Mbappé consegue esse feito ainda nesta Copa de 2026? Hoje foi só o primeiro jogo da França, cara, a estreia, primeiro tempo ali um pouquinho equilibrado, né, mas no segundo tempo a França desandou a fazer gols, até porque tem um cara que joga ali, tal de Olise, que é brincadeira o que Olise joga. Todos esses dados que eu trouxe aqui para vocês acompanham no Flashcore, que é o melhor de dados, de estatísticas, números, notícias, tem a classificação, né, tem a pontuação da Copa do Mundo, tudo sobre Copa do Mundo no Flashcore, é o melhor. Aliás, o Flashcore tem uma página dedicada com promoções e vantagens exclusivas das casas de apostas. Vou deixar o link aqui no comentário fixado. Bom, a gente fala de Copa nos outros vídeos, né? Mas vamos falar agora de Flamengo, porque saiu uma informação agora na tarde de hoje, urgente, que o Flamengo pode fazer aí a maior venda de sua história. O Everton Araújo, volante que aproveitou todas as oportunidades dadas pelo Leonardo Jardim, na ausência do volante chileno Eric Pulgar, e despertou interesses de gigantes italianos e ingleses. Nada mais, nada menos do que o Chelsea está interessado no Everton Araújo, na Inglaterra. E na Itália, o Napoli. Esses 2 clubes foram mencionados pelo jornal italiano Il Mattino e revelou que Napoli e Chelsea acompanham de perto a situação do volante do Flamengo de apenas 23 anos, e analisam uma possível oferta já nessa janela do meio do ano. Além de Napoli e Chelsea, outros clubes da Europa estão interessados no atleta. Tem clubes da Inglaterra, clubes da Itália, né? Outros clubes, tem clubes da Alemanha e tem clubes também da Espanha de olho no Everton Araújo. Tirá-lo do Flamengo, contudo, exigirá um alto investimento. O Flamengo tem um atleta sob contrato até dezembro de 2028 e uma cláusula avaliada em 200 milhões de euros. Isso aqui é brincadeira, tá? Eu não sei nem colocar isso no papel, essa quantidade de dinheiro. Isso aí, convertendo para o real, dá 1 bilhão e 100 milhões. Essa é a multa rescisória do Everton Araújo. E o Flamengo não vai aceitar propostas menores a 30 milhões de euros, o que aí dá 150 milhões de euros. Não estou dizendo que o Flamengo aceita vender por esses valores. O Flamengo começa a conversar por esses valores, 30 milhões de euros, 150 milhões, mais de 150 milhões de reais, convertendo aí para a nossa moeda. E é isso mesmo, eu acho que o Flamengo não tem que facilitar, é um jogador que tem um potencial incrível para crescer ainda mais, né?
um jogador que é jovem, apenas 23 anos, vem aproveitando as oportunidades e mais, talvez o crucial aí, né, o importante, é que ele vem crescendo, evoluindo com o técnico Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim tá lapidando bem esse garoto. Ele tomou conta ali da posição, óbvio que o titular é o Pulgar, mas ele aproveitou as suas chances e o pouco que jogou, né, as poucas partidas pelo Flamengo, chamaram a atenção de gigantes da Europa. O Chelsea é um clube aí de primeira prateleira, né? O Napoli é um dos clubes aí de primeira prateleira lá da Itália, fora os outros, né? Os outros clubes que não foram mencionados nessa matéria do jornal italiano, que estão interessados no Everton Araújo. Pergunta aqui, rápida e direta. Você venderia o Everton Araújo por qual valor? Deixa aqui nos comentários. Por mais de 150 milhões, você venderia o Everton Araújo ou não? Deixa nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. A gente falou aqui de Itália, continuar falando sobre a Itália, que o Lohan estava jogando lá, né, no Pisa. Aliás, jogou ou não jogou? Praticamente não jogou, né? Foi uma atuação apagada esse empréstimo do Flamengo. E o treinador do Pisa, clube que foi rebaixado à Série B, até teve boa vontade com o Lohan. Em alguns momentos, o treinador chegou a falar o seguinte: olha, o Lohan é muito bom tecnicamente, é muito habilidoso, tem um potencial incrível, só é preguiçoso. A gente tem que trabalhar essa preguiça dele. Ele falou isso, gente, eu não estou inventando. Isso viralizou na época, há uns 3 ou 4 meses atrás. E a tendência, ele está retornando ao Flamengo, a tendência é que o Flamengo busque um novo empréstimo ao jogador. Só que isso, quem vai decidir é o Leonardo Jardim. Inclusive, já passaram o relatório do Lohan para o Jardim, o tempo que ele esteve no Flamengo, né? Antes dele, Felipe Luiz chegou a trabalhar pouco com o Lohan, ele não tinha muitas oportunidades com o Felipe Luiz, foi emprestado ao Pisa, ele vai pegar o relatório e vai ver que o garoto não teve muitas oportunidades por lá, né? E quando teve, não conseguiu aproveitá-las. O contrato do Lohan com o Flamengo é válido até o fim de 2029, ou seja, é um contrato longo ainda, né? E ainda não está certo se o Lohan vai se apresentar na próxima sexta-feira junto com o elenco todo, né? Jogadores que não foram à Copa do Mundo, que estão curtindo férias, eles vão se reapresentar na próxima sexta-feira, dia 19 de junho, e vão iniciar uma mini pré-temporada. Então a gente não tem a informação concreta se ele vai se reapresentar junto com o grupo ou se isso vai ser depois. No Pisa da Itália, Lohan fez apenas 10 jogos. E foi apenas um jogo como titular. Marcou um gol logo na estreia, depois disso, mesmo saindo do banco, teve poucos minutos em campo entre partidas da Série A e da Copa da Itália. O Pisa terminou na última posição com apenas 18 pontos. Nos 8 meses que esteve lá, Lohan viu apenas uma vitória, mas não saiu do banco de reservas. No início de 2026, o jovem ouviu do técnico Alberto Gilardino cobranças por uma melhor postura. A negociação entre Flamengo e Pisa era por empréstimo com obrigação de compra em caso de metas atingidas. Esse gatilho seria acionado caso o jogador participasse de metade dos jogos do clube italiano na temporada e a equipe não poderia cair para a Série B, né, o que aconteceu, então a cláusula não foi acionada. O Flamengo recebeu na época 500 mil euros pelo empréstimo, cerca de 3 milhões e 100 mil reais. A obrigação de compra era de 4 milhões de euros, 25 milhões de reais na cotação da época, e o Flamengo ficaria com 50% dos direitos econômicos. Lohan tinha proposta do Al Ahly, da Arábia Saudita, clube que contratou o Matheus Gonçalves, mas preferiu ir para a Itália realizar o seu sonho de jogar na Europa. Ele quase foi vendido ao CSKA da Rússia, ele chegou a ir para o aeroporto, cara, estava tudo pronto para ele viajar, mas aos 45 do segundo tempo, a negociação melou e ele retornou ao Flamengo e aí, dias depois, acabou indo para a Itália nesse empréstimo aí para o Pisa. Você acredita na volta por cima do Lohan ou acha que ele deve ser emprestado para um novo clube? Deixa nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Antes da última informação, quero lembrar que aqui embaixo, link no comentário fixado, eu vou deixar aqui tudo sobre o nosso shopping, o Shopping do Rafla, como você acompanha aí várias promoções todos os dias e compra o seu produto sem sair de casa. Duas coisas acontecem aqui no Shopping do Rafla: quando você adquire um produto do Flamengo, um produto rubro-negro, você ajuda diretamente o nosso clube de coração. E a segunda é que qualquer produto adquirido aqui no nosso shopping, a gente ganha uma porcentagem, você é o nosso patrocinador. Gente, vazou o nome da contratação bombástica, contratação de peso que o Flamengo tentou fazer, que o BAP falou,
que chegou um sheik aí, né, nos acréscimos, e aí ele pegou o trem, e aí passou a estação a estação aqui do futebol sul-americano, e aí passou direto. Ele não desceu por conta da proposta de convencer o jogador a atuar aqui no futebol sul-americano. A gente, inclusive, tinha falado, quando o BAP revelou que é muito difícil convencer o jogador a vir jogar aqui e tudo mais, e aí apareceu um rapaz de turbante, e aí o trem passou direto, a gente tinha falado já o nome dele. E agora, algumas pessoas revelaram que esse nome vazou, e o nome é do atacante Lewandowski. Rapaz, e que contratação que seria, né? Se o Flamengo realmente, de fato, conseguisse a contratação do Lewandowski, eu acho, na minha opinião, que ele iria brincar de fazer gol aqui. A confirmação de que o Flamengo analisou a contratação veio do próprio presidente BAP. Em entrevista ao Charla Podcast, o dirigente relatou que recebeu a informação que um astro do futebol europeu cogitava aí, né, deixar o continente para atuar na América do Sul. Segundo ele, o clube chegou a estudar um projeto esportivo e de marketing para viabilizar a chegada do atleta. Mesmo com o entusiasmo inicial, a negociação encontrou obstáculos. BAP revelou que uma proposta financeiramente mais vantajosa surgiu durante o processo, reduzindo as chances de o atleta embarcar no futebol sul-americano. Embora não tenha citado nomes, a gente conseguiu, né, descobrir o nome do Lewandowski, jogador que tá deixando o Barcelona, né? Lewandowski tá deixando aí o Barcelona e, pelo que o BAP disse, deve ganhar aí uns milhões lá nas Arábias e tá fazendo certo, né? O Lewandowski ele tá mais em fim de carreira do que início, né? E jogou em grandes clubes, né? Por último agora o Barcelona, lá do Lamine Yamal, e agora vai ganhar uns milhões lá do Sheik, mas o Flamengo esteve próximo, né? Como disse aí o BAP, a negociação estava acontecendo e seria uma contratação de parar o aeroporto, o atacante Lewandowski, o polonês. Eu volto a qualquer momento, hein? Com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Se a gente falou aqui de um craque, um jogador diferenciado, um jogador que está quase se tornando o maior artilheiro da Copa do Mundo da história, Kylian Mbappé, o francês, hoje tem nada mais, nada menos que Lionel Messi, a Argentina, daqui a pouco, às 8 da noite, enfrentando a Argélia naquela que será a última Copa de Lionel Messi. Rapaz, será que a Argentina vai pegar mais uma Copa, hein? Que loucura! Eu falei 8 da noite, não, é 10 da noite, 22 horas tem Argentina e Argélia, mais um jogo de Copa do Mundo, essa Copa que tá chegando aí já nessa reta final dos primeiros jogos, né? Rapaz, a Copa do Mundo de 2026, ainda temos um jogo antes desse jogo da Argentina contra a Argélia, que é a Noruega de Haaland, já entra em campo às 7 da noite contra o Iraque. E tem um joguinho 1 da manhã, hein? 1 da manhã tem Áustria e Jordânia. Quem vai parar para ver a Áustria e Jordânia 1 da manhã tendo que acordar cedo para trabalhar? Que loucura esse horário. A gente volta. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!